Seja ao virar-se com surpresa diante da atenção do mundo ou ao segurar a mão de um homem morrendo de AIDS na década de 1980, quando a maioria das pessoas tinha medo de fazer isso, existe uma ideia de Diana, princesa de Gales, que viverá para sempre em nossos corações. Mas se você voltar lá para o começo, o que encontra não é um conto de fadas. É uma tragédia lenta e silenciosa que começou muito antes dos paparazzi perseguirem seu carro em um túnel de Paris. E é por isso, hoje vamos analisar por que a vida da princesa Diana já era trágica antes de sua morte. Antes de começar, inscreva-se no canal Weird History. Deixe um comentário dizendo quais outras tragédias da realeza você quer ouvir. Certo, pegue um lenço, porque essa história é triste. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961 na Park House, na propriedade de Sandringham, em Norfolk, Inglaterra. Seus pais, o Visconde Altrincham, John Spencer e Frances Shand Kite, eram aristocratas e viviam girando constantemente no mesmo círculo social restrito da família real. Mas, embora parecesse perfeita à vista de fora, as rachaduras já haviam se formado muito antes de Diana nascer. Quando ela tinha 6 anos, o casamento de seus pais implodiu. O divórcio deles em 1967 foi amargo e público. Houve batalhas pela custódia e muitas acusações foram feitas. Para o biógrafo Andrew Morton, ela diria mais tarde: "Foi uma infância muito infeliz, sempre vendo nossa mãe chorando. Papai nunca falou conosco sobre isso, nunca podíamos fazer perguntas, tudo era muito instável." Diana e os irmãos foram criados, em grande parte, por uma sucessão de babás. Algumas eram jovens, outras, na visão de Diana, bonitas demais. Depois, ela suspeitou que algumas dessas mulheres eram mais que cuidadoras de seu pai. Se isso era verdade ou não, quase não importa. O que importa é que ela se sentia substituída repetidas vezes. Aos 14 anos, ela se sentia à deriva, sem talento acadêmico ou confiança. Ela não acreditava ter talentos e se via como um fardo ou incômodo, alguém que só atrapalhava. E havia outra sombra pairando sobre seu nascimento, a morte de seu irmão mais velho, João, em 1960. Ele viveu apenas 10 horas, mas seus pais queriam desesperadamente um herdeiro homem. Diana mais tarde absorveria a ideia de que, ao nascer menina, decepcionou seus pais. É impossível saber exatamente quanto dessa crença era verdade e quanto era uma criança construindo uma história para explicar a dor dos adultos. Mas crianças não precisam de provas. Elas só precisam de um sentimento. O de Diana era achar que não era o que ninguém queria. Em 1975, quando Diana tinha 14 anos, tudo mudou novamente. O pai dela herdou o título de Conde Spencer e a grande propriedade de Althorpe em Northamptonshire. No papel, isso deveria ter parecido uma melhoria, essa grande casa ancestral com gerações de história. Mas para Diana, foi apenas mais uma mudança. Na mesma época, o pai dela começou a sair com Rainey, condessa de Dartmouth, que viria a ser sua madrasta. Diana e seus irmãos absolutamente odiavam Rainey. Não era de um jeito leve, típico de adolescentes revirando os olhos, era de um jeito real, do tipo: você está tirando nosso pai de nós e destruindo nossa família. Se isso era justo ou não, era quase irrelevante. Diana já tinha problemas de abandono por causa do divórcio dos pais, e agora havia outra mulher entrando no centro da vida do pai dela. Então, em 1978, o pai dela sofreu uma hemorragia cerebral. Por um tempo, parecia terminal. E durante esse período, dizem que Rain não deixava Diana nem seus irmãos visitarem o pai no hospital, tomando todo o controle para si. Imagine ser um adolescente, já inseguro com tudo o que a adolescência envolve. E além disso, você está sendo impedido de ver seu pai, que talvez esteja morrendo. Nada divertido. Uma das irmãs de Diana conseguiu vê-lo e depois disse que a hemorragia o havia mudado completamente. Ela diria depois que ele era uma pessoa antes, e certamente era uma pessoa diferente depois. Então agora Diana não se sentia apenas emocionalmente distante dos pais. Ela sentia que tinha perdido a versão do pai que conhecia. A escola também não estava ajudando muito.
Ela estudou na West Heath Girls' School, em Kent, e teve dificuldades acadêmicas. Ela reprovou nos O-Levels 2 vezes. No sistema britânico da época, isso era basicamente um selo público de que não era boa o suficiente. Então, aos 16 anos, ela deixou a escola para sempre. Ela passou um tempo em uma escola de aperfeiçoamento na Suíça, o Institut Alpont Videnet, mas aquilo não era realmente sobre educação. Era mais sobre etiqueta e como entrar em uma sala sem derramar o chá. Quando ela se mudou para Londres, teve que aprender a se virar sozinha e começou a trabalhar em empregos normais e mal remunerados, como limpar casas ou trabalhar como babá. Algo quase surreal na futura princesa de Gales, limpando mesas e supervisionando a hora da soneca. Naquele momento, ela era só uma jovem buscando seu caminho. E então ela conheceu o futuro rei. Diana conheceu Charles III pela primeira vez em 1977, enquanto ele namorava sua irmã mais velha. Sim, parece início de novela, mas foi o que aconteceu. Essa irmã, Sarah, teria dito que gostava de Charles, mas não podia se casar com ele porque não estava apaixonada. Então, alguns anos depois, Charles voltou sua atenção para Diana. Em 1980, eles estavam namorando sério, mesmo ela tendo 19 anos e ele 31. Mesmo sem uma diferença de idade tão significativa, havia o simples fato de que ela era uma mulher tímida e inexperiente, ainda se descobrindo, e ele era o herdeiro do trono britânico, carregando séculos de expectativas. Então, em fevereiro de 1981, ele pediu Diana em casamento, e quase da noite para o dia, a vida de Diana deixou de ser dela. Ela deixou o emprego na pré-escola e foi morar no Palácio de Buckingham. Biógrafos depois descreveram esse período como muito solitário. Ela saiu de dividir um apartamento em Londres com colegas para viver em um dos prédios mais famosos do mundo, cercada por uma equipe bem intencionada que não sabia o que pensar da jovem Diana. Ela não tinha iguais, nem alguém que realmente a entendesse. O casamento real em julho de 1981 foi divulgado como um conto de fadas. Centenas de milhões de pessoas assistiram Diana, com seu vestido enorme, se tornar quem mais tarde seria chamada de Princesa do Povo. Mas a pressão começou imediatamente. Em novembro, foi anunciado que ela estava grávida. Com 12 semanas de gestação, ela se jogou de uma escada. O bebê, Príncipe William, ficou bem. Anos depois, ela admitiu que fez isso de propósito. Este é obviamente um assunto extremamente difícil de se falar, já que é impossível saber o que se passava na cabeça de Diana. No entanto, sabemos que ela diria mais tarde que se sentia tão inadequada. E essa palavra continua voltando quando se fala dela. Depois que William nasceu em 1982, ela lutou contra a depressão pós-parto. Nessa época, sua bulimia piorou. Ela depois disse que isso era um sintoma do que vivia no casamento. Eu tive bulimia por vários anos. Você faz isso consigo mesma porque sua autoestima está tão baixa que você não acha que é digna ou valiosa. O palácio não foi feito para fragilidade emocional. Foi feito para resistir. E Diana desmoronava sob esse peso. Eu sentia que precisava representar um papel. Publicamente, Diana prosperava. Ela era jovem, glamurosa, calorosa e diferente de muitos na família real. Ela abraçava o público e parecia genuinamente animada em vê-los. Talvez isso fosse porque ela entendia como eles se sentiam ou de onde vinham. Sua humanidade se destacava entre outros membros da realeza. Aparentemente, tudo ia perfeitamente bem para Diana. Adorada pelo público e imprensa, sua história humilde lembrava um conto infantil. No entanto, o casamento estava desmoronando. Charles tinha uma longa história com Camilla Parker Bowles, e em meados da década de 1980, esse relacionamento havia sido retomado. Diana, magoada e isolada, começou um caso com seu instrutor de equitação, James Hewitt. Embora isso fosse infeliz, mas comum nos subúrbios americanos, não era só um casamento problemático. Era um prato cheio para a mídia. Esta era a família real. E estes eram herdeiros do trono e figuras públicas que representam algo maior do que eles mesmos. Em 1987, os tabloides já falavam abertamente sobre isso.
Cada aparição era analisada, cada expressão facial dissecada. A narrativa da princesa infeliz começou a tomar forma. Em 1989, Diana confrontou Camila em uma festa. Diana disse a ela que sabia o que estava acontecendo. Segundo relatos, Camila respondeu que Diana tinha tudo o que poderia desejar. Só que Diana não tinha. Nessa época, Diana gravou fitas em segredo que mais tarde seriam usadas pelo biógrafo Andrew Morton. Nelas, ela falou abertamente sobre suas tentativas de suicídio, sua bulimia e a frieza emocional de seu casamento. Quando o livro foi lançado em 1992, foi explosivo. A monarquia não faz confissões públicas, mas Diana tinha acabado de escancarar as portas. Em 1992, o primeiro-ministro John Major anunciou ao parlamento que Charles e Diana estavam se separando. Mas nem isso foi o fim da história. Após o divórcio, Diana tinha mais liberdade, mas também menos proteção. Ela começou a namorar Husnat Khan, um cirurgião cardíaco. Segundo muitos relatos, esse foi o relacionamento mais sério que ela já teve, e amigos depois o descreveram como o amor da vida dela. Ele não era da realeza nem chamativo, simplesmente a tratava como uma pessoa normal. O relacionamento durou cerca de 2 anos antes de terminar discretamente. Diana ficou, segundo relatos, de coração partido. Mais uma vez ela havia se entregado profundamente e mais uma vez não durou. Então surgiu Dodi Fayed. O relacionamento deles foi intenso e muito público. Se era uma história de amor genuína ou se foi parcialmente impulsionado pelos holofotes, ainda é debatido. Mas o que está claro é o seguinte: Diana ainda buscava algo sólido. Ela teve fama e adoração mundial, mas nunca teve segurança emocional. Em 31 de agosto de 1997, ela morreu em um acidente de carro em Paris ao lado de Dodi Fayed. O mundo reagiu como se tivesse perdido algo insubstituível, porque realmente perdeu. No entanto, a tragédia não foi apenas o acidente. Foi a garotinha que se sentiu indesejada porque não era o filho que seus pais esperavam. Foi a adolescente que achava que não era inteligente o bastante. Foi a jovem noiva que se sentiu inadequada em um palácio que não sabia como confortá-la. Foi uma mulher lutando contra bulimia e depressão, enquanto o mundo inteiro julgava seu corpo, seu casamento e seu valor. Quando ela morreu aos 36 anos, o conto de fada já havia se desfeito há muito tempo. O acidente pôs fim à sua vida. Mas a tristeza, a solidão, a insegurança, a sensação de não ser suficiente já estavam lá há décadas. E é isso que torna sua história trágica muito antes de Paris entrar em cena. Então, o que você acha? E você era fã da princesa Diana? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da Weird History.